Conta um Conto apresenta, da série Novos Autores, de Everton Monteiro, Um Anão de Bigode. Narração, Marcelo Fávaro. Não havia o que fazer, então peguei minha mochila e fui rumo a Frankfurt. Era uma estrada de terra, fazia um sol de rachar e a tensão pré-guerra estava à tona. De tempo em tempo passavam alguns jatos cotando o céu, coberto pela densa fumaça das chaminés das fábricas. O barulho era ensurdecedor. Estava andando fazia cerca de 50 minutos quando um camburão do exército alemão parou a alguns metros à minha frente. Desceu um gordo careca com uma fisionomia horrível, se assemelhando a algum veterano da Primeira Guerra Mundial. "Forasteiro, o que faz por aqui?" perguntou com um cigarro de palha no canto da boca. "Eu não estou fazendo nada", respondi calmamente. "Estou indo para Frankfurt." "Frankfurt?" respondeu surpreso. "Os americanos bombardearam lá hoje?" "É, tô sabendo." "E o que fará lá?" "Vou escrever sobre a guerra." "Entre no camburão." "Eu não confio em nazistas." "Como é?" respondeu tirando seu cigarro da boca. "É que vocês não passam de porcos", disse olhando no fundo daqueles olhos. "Aliás, porcos não são tão sujos quanto vocês." "Eu gostei de você, rapaz. É bem corajoso. É disso que a Alemanha precisa." Sem responder, entrei no camburão e seguimos viagem. "Vamos escoltar o Führer", respondeu o motorista. "Hitler está por aqui?" perguntei. "No blindado à frente." Paramos atrás de um Scania camuflada que devia ter uns 20 metros. Saiu de dentro dela um homem de pequena estatura com o cabelo escorrido na testa e um bigode que, sei lá, parecia pelo de buceta de atriz pornô norte-americana. "Heil Hitler!" todos gritaram levantando as mãos. E eu fiquei olhando aquela cena sem acreditar que um dos maiores vilões da humanidade era um homenzinho de, sei lá, no máximo 1,70 m de altura. "Essa merda quebrou novamente!" gritou. Ele tinha uma voz fina e um sotaque completamente hilário. Eu não aguentei e dei um leve sorriso, enquanto todos mantinham aquela postura como se fossem guardas da rainha britânica. "Quem é o forasteiro?" perguntou. "Ah, é um viajante americano, senhor." "E o que faz por aqui, forasteiro?" "Eu vou escrever uns artigos em Frankfurt." "Ora, um escritor americano em solo alemão?" disse com um sorriso sarcástico. "Pelo que consta, não teme a morte." "Eu não tenho medo de porcos nazistas", disse olhando no fundo daqueles olhos arregalados. Nesse momento todos os presentes pareciam incrédulos. Olhavam uns para os outros sem saber qual atitude tomar. "Como ousa?" gritou com a boca perto do meu queixo. Naquele momento não tinha outra coisa a se fazer. Eu dei 2 passos para trás e acertei um lindo soco no seu nariz. Hitler cambaleou para trás. Peguei um novo impulso daquele que você segura no pé traseiro e acertei um cruzado de esquerda na ponta do seu queixo. E aí ele desabou no chão, como se fosse uma manga podre que caiu do galho mais alto de uma mangueira. Quando observava aquele pedaço de merda desmaiado no chão, fui atingido na nuca pelo cano de um fuzil e, bem, desmaiei instantaneamente. Acordei amarrado em um lugar escuro, digo numa cadeira, com uma dor de cabeça como se estivesse com a pior ressaca da minha vida. Na minha frente estava um homem gordo, com o cabelo raspado, sem camisa e com uma calça branca suja de sangue. E ele sorria. Eu pude observar que
Faltavam alguns dentes na sua boca. Você também foi pego pelos nazistas, forasteiro? Perguntou. Eu quebrei o nariz do Hitler, respondi enquanto tentava me desamarrar. Foi um puta direto bem dado. E foi você que fez aquilo? Sim. Ah, se você saísse vivo daqui, seria um herói dos Estados Unidos, exclamou enquanto ria. E eu pude notar que sua boca sangrava demasiadamente. Ele devia ser algum soldado inimigo que foi capturado em solo alemão. E você sabe que nós vamos morrer aqui, não sabe? E você liga pra isso? Pra ser sincero, eu não gostaria de morrer nas mãos dos nazistas. Então, vamos fugir daqui, ora. Como faremos isso, gênio? Eu não respondi. Fiquei me retorcendo na cadeira como se fosse um peixe fora d'água. Desista, forasteiro, disse balançando a cabeça. Eu já tentei isso. Mas você não tentou direito, disse libertando minhas mãos das cordas. Ou pode ser que os soldados americanos são apenas mulherzinhas de merda. Oh, me tira daqui, forasteiro. Primeiramente eu vou ver se há algum soldado por aqui. Caminhei silenciosamente pelo galpão, subi em algumas caixas de madeira que estavam embaixo de uma pequena janela e pude ver que estava em uma espécie de base militar. Havia certa movimentação de soldados alemães de um lado para o outro. Havia também alguns camburões e logo à frente havia alguns caça-jatos, sabe, aqueles... Nós estamos bem encrencados, disse ao soldado americano. Tem centenas de nazistas lá fora. O desamarrei da cadeira e juntos tentamos pensar em alguma coisa para sairmos vivos dali. Ah lá, ó. Veja, disse mostrando para cima. Existe uma saída de emergência pelo telhado. E como subiremos até lá? Eu não faço a mínima ideia. Por mais que a situação não fosse favorável, sentamos naquelas caixetas para tentar pensar em algo. E se usássemos um camburão que está lá fora como escada até a janela? Essa é a ideia mais suicida que eu já ouvi na minha vida. E pensou em algo melhor? Disse me levantando. Se sim, eu estou disposto a ouvi-lo. Sem responder, se levantou e fomos rumo à saída principal. Saímos pela porta e nos deparamos com mais ou menos uns 50 soldados transportando armas, a munição em caixas de um caminhão para o outro. Rápido, sussurrei. Para debaixo do caminhão. Ficamos ali até o momento em que um tremendo de um careca gritou. Estacionem os veículos com as armas no galpão. E os prisioneiros americanos? Perguntou um soldado. Deixem eles lá, disse com um tom malicioso. Amanhã colocaremos fogo naqueles macacos. Antes de alguns soldados se dirigir ao caminhão, saímos sorrateiramente por debaixo dele e entramos na cabine. Os demais caminhões deram partida e, por sorte, a chave do nosso estava na ignição. Outro soldado abriu completamente o portão do galpão, engatei a marcha ré e estacionei o caminhão de modo que ficasse por último da fila, bem embaixo da janelinha. E quando acabei de estacionar, saímos da cabine e novamente fomos para debaixo do veículo. Agora é só esperar todos saírem para a gente dar o pé daqui, sussurrei. Pensei que fôssemos morrer hoje, disse olhando nos meus olhos. Pelo visto, vamos conseguir sair daqui. Eu já tentei me matar. Eu odeio o fato de estar vivo. Mas entre viver e ser morto por esses porcos nazistas, eu prefiro continuar essa vida de merda. Eu pude ouvir o barulho dos motores se desligando e do portão sendo fechado. Saímos debaixo do caminhão e subimos no capô para ver se a situação estava tranquila do lado de fora. O que eu queria? Que tudo, repentinamente, começasse a dar certo. Havia ainda soldados trabalhando do lado de fora e, pelo visto, havia muito serviço. Sentamos atrás do caminhão e ficamos alguns minutos sem falar sequer uma palavra. Apenas olhando para o chão e tentando entender em que ponto erramos na trajetória de nossas vidas. Passaram-se algumas horas até o último soldado ir embora. A noite havia chegado, fazia calor.
As estrelas ofuscadas atrás da fumaça insistiam em brilhar. Os nazistas provavelmente estavam perdendo a guerra, pois, hora ou outra, apareciam alguns camburões com alguns corpos de alemães mutilados ou carbonizados. Chegou a hora de meter o pé daqui, forasteiro, disse se levantando. Me levantei e subi no capô do camburão. Há alguma coisa para quebrar a janela? Perguntei. Tem uma barra de ferro enferrujada encostada na parede. Era uma barra de ferro pesada. Tive que fazer uma grande força para conseguir quebrar o vidro da janela. Não éramos magros, mas por sorte era possível passar por entre as grades. Tive a infeliz ideia de passar primeiramente a parte de cima do corpo. Não foi uma tarefa fácil, não. Primeiro o braço esquerdo, deitei a cabeça por cima do ombro e com muito esforço consegui passá-la. Fiquei despendurado com a metade do corpo para fora do galpão. Pude ouvir alguns passos de coturno vindo em direção à janela. E em toda a minha vida, sempre desprezei qualquer espécie de deus ou religião. Mas nesse momento eu sussurrei baixinho. Qual é, velho? Me tira daqui. Eu não sei se houve ligação ou se tratou apenas de coincidência, mas bem nessa hora chegou um novo caminhão carregado de corpos. Me ajude a descarregar esses corpos, gritou para o soldado. Eu acho que ouvi alguma coisa dentro do galpão, capitão, disse caminhando embaixo de minha cabeça. Vou conferir. Deve ser sua mãe dando para algum africano dotado, disse rindo. Para de enrolar, pois temos que queimar todos esses corpos. Já pensou se Hitler descobre que estamos perdendo soldados? Ele deu meia volta e pude ouvir o barulho dos passos ficando cada vez menor. Agora eu percebi mais um problema. Como vou passar a parte abaixo da cintura sem cair de boca no chão? Digamos que não havia o que fazer em relação a isso. Retorci-me um pouco, coloquei as mãos para frente do rosto e... pum! Despenquei lá do alto. Foi possível ouvir um estralo com a queda. Provavelmente eu fudi meu ombro. O americano veio atrás de mim, fez o mesmo processo. Mas como ele era menor de estatura, conseguiu passar por entre as grades com mais facilidade. No momento que passou as pernas, eu pude ver que ele as jogou por cima da cabeça e caiu com os pés no chão. Você é ginasta, hein? Perguntei rindo. Você não tem cara de viado para ser da ginástica artística? Meu nome é Louis, sou paraquedista da aeronáutica americana, disse com um ar de superioridade. Vamos cair fora daqui. Escalamos uma tela de arame com mais ou menos uns 25 metros que cercava o local. Chegando ao chão, foi impossível ver uma estrada de terra. Provavelmente era a mesma estrada que eu estava seguindo. Para onde vai agora, amigo? Perguntou Louis. Eu vou para Frankfurt. Adeus, disse estendendo a mão. E você? Para onde vai? Disse apertando sua mão. Eu vou voltar para os Estados Unidos. Você saiu da merda e vai voltar pra bosta, disse rindo. E foi aí que eu fui surpreendido com um soco no meu nariz. Eu cambaleei, mas não caí não. E pude ver o Louis caminhando no sentido contrário da estrada. Fim do conto. Muito bem, sejam bem-vindos, meu nome é Marcelo Fávaro, e aí, como é que estão vocês? Esse é mais um conto do... deixa eu ver quando que esse menino me mandou um e-mail, já tem alguns meses, e conversou comigo aqui, né, falou sobre o trabalho que é de um escritor hoje de mandar para as editoras e não ser respondido e não ter ninguém que aceite publicar, e realmente não vai ter mesmo. O que está acontecendo são escritores que primeiro atingem um grande poder de persuasão na internet, né? Tem milhares de visualizações em plataformas como o Wattpad, como a Amazon, e que depois acabam a editora procurando esses escritores para lançar alguma coisa, né? Mas basicamente hoje é a internet, as pessoas estão buscando novas formas de divulgar o seu trabalho, né? Eu também escrevo alguma coisa, mas não é literatura, é mais entretenimento, que vocês estão aí
acompanhando a saga da Funerária do Rock, da Encruzilhada, que está indo agora para o último capítulo da segunda temporada, mas é entretenimento, né? Não é literatura. Literatura é a arte da palavra, né? Algo muito maior, que nos modifica, nos torna outra pessoa, né? Nos torna melhor, dá a oportunidade da gente de se colocar no lugar do outro e ver o mundo por outros olhos, né? Então essa arte da palavra, ela você pode encontrar nos 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, em tantas outras obras. Aqui no Brasil você pode encontrar no Machado de Assis, no Guimarães Rosa. Então é conteúdo para a internet o que eu escrevo, mas escrevo com muito carinho para vocês, e também gosto muito de receber escritas como essa que eu recebi do Everton, que já tinha me mandado um e-mail anterior, aí a gente conversou e ele acabou me mandando outro e-mail, né? E mais 3 contos. Eu li o primeiro, Um Anão de Bigode, achei interessante essa temática da Segunda Guerra. Inclusive, ontem eu terminei de assistir o 1917, né? Acabou liberando agora no Telecine. E ganhou Oscar, né? Um filme, eu gostei pra caramba desse filme. Que filmaço mesmo, né? Então ele, principalmente pela técnica inovadora, né? De fazer num take só, né? E seguindo o soldado como se não tivesse passagem de tempo ali, né? Então é um épico, gostei. E fiquei realmente com vontade de assistir de novo, né? Então, deixa eu ver aqui. Recebeu 10 indicações ao Oscar: melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro original, né? Ganhou o prêmio de melhor filme. É isso? Não, ganhou o Globo de Ouro. Depois eu vejo direitinho aqui a questão, né? Mas vamos lá ao seu conto. Achei interessante. Diz que está começando a escrever, né? Está procurando a editora. Achei bem interessante mesmo, divertido, meio estilo Bukowski, né? De misturar palavrão com bom humor, com elementos de guerra, né? Eu lembrei de um conto que eu li do Bukowski esses tempos aí, que ele estava dentro da cadeia, ele começou a jogar dados, tal. Eu esqueci o nome do conto. Quem tiver aí, faz o favor de lembrar nos comentários, né? Então essa situação meio malandro, meio não tô nem aí, né? Foi bem interessante mesmo. Continue escrevendo, mande mais contos para mim, que tendo a oportunidade eu vou narrando, né? Não é sempre que dá para narrar os contos que estão no e-mail, mas sempre que eu posso eu narro, sim. E nós estamos fazendo trabalho no Instagram também, onde eu aviso. Às vezes você não tem aqui no YouTube como saber se chegou contos novos, a não ser que você ative o sininho, né? E lá no Instagram eu sempre faço algumas publicações em relação a contos que eu acredito que vocês vão se interessar. E de vez em quando eu coloco uma foto, um vídeo falando sobre outro assunto, sobre poesia, né? Então, é isso. Fazia tempo que eu não conversava com vocês, queria voltar a falar com vocês. E quero até, sei lá, fazer um podcast, ficar 1 hora falando com vocês sobre literatura, sobre contos, sobre literatura de terror, o que está acontecendo com o canal, para onde está indo o canal, né? Então logo eu vou disponibilizar algumas obras também no streaming de audiolivros, né? Que tem alguns streamings aí também que são bem interessantes. E você vai ter a oportunidade também de ouvir fora do YouTube, ok? Aos que me pedem para fazer o transporte dos contos para o Spotify, é um negócio que eu tenho que parar o dia inteiro só para resgatar esses contos do YouTube na ordem certa, procurar onde eles estão aqui no meu computador e mandar pro Spotify. É complicado, demora, então precisa de um dia só para isso, né? Então sempre quando dá eu já coloco logo uns 30, 40 contos lá, no número 400 já, né? São 400 contos, fora as novelas literárias que eu vou mandando em capítulos, né? Fora os contos autorais.
400 contos, né? A nossa humilde intenção é chegar aos 1001 contos, assim como Sherazade contou lá, né, nas 1001 noites, as histórias pro Shahryar, né, o rei. Eu gostaria de simbolicamente chegar aos 1001. E a importância de você participar é muito grande, porque dá mais visibilidade para o canal, né, traz mais pessoas para ler. Tem muita gente que fala: pô, Marcelo, eu perdi minha visão, eu gostava tanto de ler, e você conferiu a possibilidade de eu voltar a ter um contato com literatura. Ou pessoas que estão num dia a dia muito difícil ali, de muito estresse, principalmente esse ano foi difícil, e que acaba encontrando nos contos um momento de uma terapia, né? Tem gente que tem dificuldade para dormir, coloca um conto, né? Eu sei disso porque quando eu dou aula tem muito aluno que dorme, né? Eu fico às vezes meia hora falando sobre determinado assunto, e quando eu olho tem uns 3, 4 ali que já estão. É o sono mais gostoso que tem, você não acha? O sono da sala de aula e do metrô. O sono do metrô é gostoso também. Você vai parar umas 5, 6 estações depois. E o da sala de aula, nossa, às vezes na faculdade eu dormia de roncar alto, do professor ter que mandar acordar, né? Mas é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos vocês, espero que vocês tenham gostado do conto. Eu gostei muito. Até a próxima.